Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Gravando esse vídeo para vocês, aqui é dia 3 de julho de 2026, sexta-feira, aqui já é de noite, e estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Eu peço por gentileza que vocês deixem um joinha, compartilhem, hypam, se inscrevam no canal. E hoje eu vou conversar com vocês sobre. Lembra que eu falei para vocês que eu ia contar histórias que aconteceu no meu passado e deixar registrado aqui para vocês acontecimentos, né? E eu comecei a falar sobre cidades que eu já morei. E comecei a dizer para vocês lá em Águas da Prata, né, que eu morei lá e fui contando por parte para vocês. Eu convido vocês a estar vendo esses vídeos para vocês acompanhar é, a sequência, né? E hoje eu vou contar para vocês a parte lá que eu falei para vocês que eu cheguei lá na fazenda. E aí, depois daquela parte, né, que foi em Vargem Grande do Sul, a gente depois mudou de casa. E também chegamos a comprar um Fusca. Então, será essa parte. Vai estar aqui na playlist do canal, Morando em Águas da Prata. Só que aí eu vou fazer uma outra playlist que eu vou deixar esse vídeo a partir de agora, porque já é morando em Vargem Grande do Sul. Gente, Vargem Grande do Sul fica interior, no estado de São Paulo. E como a gente chegou nessa cidade? O meu antigo companheiro, né, ele perdeu o trabalho, foi dispensado, e aí a gente começou a procurar casa para morar. Gente, então, esse ano que eu estou falando para vocês foi a partir de 2013. Eu não sei dizer para vocês especificamente o ano, mas eu vim contar a história para vocês. Tem muitos anos atrás isso, tá? Que aconteceu. E eu disse para vocês aqui que a gente sempre morou em zona rural. É, Praticamente eu nasci, né, no interior de São Paulo também, mas fui criada na roça, né? Meus pais nunca moraram na cidade. Então a gente sempre morou em fazenda, sítio, chácara. Foi esses local que o meu pai morava e a gente também morava, né? Porque a gente estava com ele. E o meu primeiro relacionamento também, né? Porque eu estou contando dessa época para vocês, foi o primeiro relacionamento que eu tinha. Então a gente morou sempre na roça também. Eu cheguei a morar, acho que 2 vezes na cidade, foi em pouco período, porque o trabalho mesmo, né, do antigo companheiro lá era na roça. E não convém entrar em detalhes de nada, né, dessa parte, só quero contar para vocês os local que eu morei e que foi assim, coisas que se eu contar para vocês, vira um livro aqui, né, dá para até para fazer um livro de vida. Então aí quando eu cheguei lá, gente, era muito deserto o local, era uma casa assim no meio do nada, eu não tinha vizinho, nem de frente, nem do lado. Existia casas na fazenda, só que ficavam mais para cima, né? Então, quando a gente chegou ali, acho que eu morei uns 3, 4, 5 meses naquela casa. Gente, assim, de data de eu não consigo lembrar. Mas foi ali num período de mais ou menos uns 6 meses morando naquela casa. E aí, como tinha outras casas, assim, mais próxima, mais pra cima, né? Porque a gente morava praticamente muito embaixo. Mas era um local, assim, quem gosta de paisagem, quem gosta de mato, flores e tudo relacionado à natureza, assim, aprende a gostar. E eu comecei a aprender a gostar do local, né? Aí eu tinha a minha gatinha, né, que eu falei, acho que eu acabei falando pra vocês que roubaram ela, levaram ela embora. E eu peguei um cachorrinho também pra criar, que era o marrom. Então era a minha companhia ali, as criação e assim, só tinha trabalho mesmo na época da colheita pra mulher. E o trabalho era mesmo os homens ali, que a patroa já tinha aquela faixa etária de pessoas para trabalhar na roça. Então aí eu cuidava do lar, né? Tinha essa função de dona de casa, como qualquer outra pessoa que é relacionado com outra pessoa tem, né?
cuidar dos deveres, fazer as coisas ali básicas de qualquer pessoa que tem que fazer, né? E eu gostava muito de cuidar do meu lar. E tinha muita crise de ansiedade também, amigas. E o pior de tudo, eu ficava na minha cabeça assim, nossa, até eu chegar na cidade, ser socorrida. Gente, assim, foi uma luta muito grande, sabe? Eu fui vencendo muita coisa, né? Se eu vou contar tudo pra vocês, nossa, vocês vão falar, meu Deus. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é mudar de casa. E também, né, ter o primeiro carro ali pra nos ajudar, né? Porque era muito distante da cidade, gente, muito mesmo. Não tinha condição de você ir a pé para a cidade. Porque só de carro até a cidade, eu acho que tinha ali uns 40 minutos. Gente, eu só sei que você andava, andava, descia, subia e nada chegava nessa pista para pegar a Vargem Grande do Sul. Então você morava mais ou menos assim. Se você for direto, é São João da Boa Vista. Se você for voltar para a cidade onde a gente morava ali, era Vargem Grande do Sul. Então aí deu certo de comprar esse Fusca, a gente parcelado. Fui catar café para ajudar, né? Porque a gente, assim, gente, eu era muito gorda também, né? Como eu disse para vocês lá na playlist. Então, a gente, assim, dava um esforço daqui, dali, para ir fazendo as coisas para dando certo, né? E de imediato a gente precisava de um Fusca para ajudar a gente a se locomover até a cidade. Porque a gente ia uma vez por mês para a cidade para fazer a despesa mensal. E a gente não via mais a cidade, comprar as coisas, nada disso. E a gente tinha que tomar muito cuidado, por causa que tinha polícia e não tinha carta. Eu não dirigia, né? Quem dirigia era ele, né? Então a gente ia bem de tarde, deixava o carro assim, no começo da cidade, para não ter problema. Então, é difícil você não ter ali, né, a carteira. E nessa época realmente não tinha. E aí, gente, aquela luta toda, né, pra conseguir, né, ali acertar certinho e conseguimos, fizemos. Como é que eu falo pra vocês? Eu fiz catação de café. O que que é catação? Quando acaba a colheita, sobra muito café no chão. E esse café dá para você aproveitar, né? Eles deixam você pegar, ter essa catação, secar lá no terreirão. Então, a proprietária lá, que era uma proprietária, hoje ela faleceu. Ela era. Não era do Brasil também, sabe? Ela morava em São Paulo, na região de São Paulo, né? A cidade grande, se eu não me engano. Só que ela era de outro país. Então aí a gente conseguiu mudar de casa, já era mais arejado, tinha mais vizinhos, uma casinha de 2 cômodos, bem pequenininha, mas assim, tudo bem bonitinho, cercadinho, tinha um pé de limão, Tahiti, gente, coisa mais boa do mundo. Então aí eu saí de lá de baixo, e aí eu subi e começamos a morar ali, né? A gente morou ali por volta de uns 3 anos, morando nessa região. E ali, gente, aconteceu tudo o que vocês possam imaginar. Quando eu falo pra vocês que pode acontecer tudo que vocês imaginar, vocês ficam assim, nossa, o que será, né? Então, aí subimos, né? Deu certo de subir, comprar o carro. Então a gente já começou, né? Já ter esse carro, ia ajudar mais. E eu já tava morando ali. E, e eu me acostumei a morar perto da minha mãe na época, então eu sentia muita saudade. E aí, depois de um tempo, meu pai também foi dispensado do trabalho. Na verdade, eu não sei dizer corretamente o porquê, mas eu acredito que estava tendo uma dispensa muito grande de funcionários naquela fazenda. E meu pai estava no meio deles, né? Meu pai já não era um senhor assim, de. Como eu falo pra vocês, quando chega num local, se for muito senhor assim, eles não gostam de ajustar, né? Então, por isso que meu pai gosta muito de morar onde ele mora, gente. A mulher tem várias exigências, mas ela deu oportunidade pro meu pai. Eu fico feliz nessa parte, né? Porque meu pai não tem casa própria, não tem essas coisas, sabe? Então, aí, gente, meu pai foi dispensado. E aí ele foi morar numa cidade no interior de Minas Gerais, muito mais longe que vocês possam imaginar, gente. Bem mais longe. E ele trabalhava para um senhor, né? E assim, vou já contar para vocês, já para a parte do meu pai.
Para vocês entenderem depois o porquê. Quando meu pai foi arrumar esse local, todo mundo falava do senhor lá que ajeitou para ele, né? Então, se vocês, para vocês entenderem, antes de eu morar em Vargem Grande, morava todo mundo junto numa fazenda, meus pais, meu irmão. O meu irmão conhecia a esposa dele também nessa fazenda em Águas da Prata. Eu tinha um relacionamento, então a gente morava tudo junto, cada um na sua casa, mas a gente morava tudo junto lá e era uma coisa muito boa de estar assim tudo junto. Aí, gente, eu mudei de casa, mudei de, quer dizer, de cidade, né? Porque o ex-companheiro foi dispensado e meu pai continuou lá. Meu pai não tinha sido dispensado. E depois de um tempo, meu pai foi dispensado. E aí, meu pai foi morar nesse local que eu tô falando pra vocês que quero falar. Meu pai chegou lá, assim, acreditando no homem que ajustou pro meu pai. Mas as pessoas falavam que o homem não pagava, que o homem era enrolão, e eu não sei o que, e não sei o que. Meu pai, meu senhor, só tem só aqui. Porque meu pai já tava bem, sabe? Assim, com mais idade, não tinha. Assim, você pode ser o mais bom que for, mas eles vão olhar pra aparência, pra idade, sabe? Assim, eles dão um crédito muito grande pra aparência física da pessoa, sabe? Só que aí meu pai, ele ia realmente trabalhar. E ele tinha uma fama, por quê? Porque ele não ia pagar as pessoas que não iam fazer o trabalho. Então ele via o trabalho do meu pai, tudo muito bem feitinho. E ele pagava meu pai corretamente. E aí, gente, e eu lá na fazenda, e era muito difícil de falar com a minha mãe também, porque tinha que ter crédito, não tinha Zap ainda. Se tinha, gente, é porque ainda não tinha. Um celularzinho que eu tinha, que eu dividia, né? Era compartilhado, né? Tinha hora de eu mexer, tinha hora do outro mexer, e assim a gente vai indo. E aí, o rapaz da fazenda faleceu. Nossa, como assim faleceu? Sim, lá da fazenda do meu pai, sabe? Onde ele tava morando. E meu pai, mais uma vez, desempregado. E aí, gente, tava precisando de pessoas para trabalhar na fazenda onde a gente morava, em Vargem Grande do Sul. E eu pedi, gente, pela misericórdia do administrador, ajustar meu pai. Aí, quando ele veio, meu pai veio pedir trabalho, ele, sabe, assim, olhou pra idade, assim, mais uma vez, assim, falando, gente, o que realmente aconteceu. E não teve oportunidade pro meu pai. Ele ajustou outras pessoas, não deu certo. E meu pai lá, gente, passando por dificuldade, sem trabalho, né? E aí, com muita, com muita insistência, né, de insistir, essa pessoa acabou dando trabalho pro meu pai. E meu pai, mais uma vez, né, mostrou que ele fazia as coisas corretamente. É, não só meu pai, né, minha mãe também trabalhou também nas colheitas, eu também junto. E aí essa pessoa que não quis dar os créditos pro meu pai, né, pro meu pai ser de idade, ele falou, poxa, se eu soubesse, eu já tinha dado trabalho pro senhor faz muito tempo. E aonde meu pai passa, gente, meu pai, todo mundo gosta dele. Meu pai é muito bonzinho, sabe? Ele é muito humilde. Às vezes acaba fazendo algo pra pessoa e às vezes nem recebe por isso, sabe? É uma pessoa assim, de um bom coração. Então, meu pai, nessa fazenda, também ajudou a construir um poço artesanal, um poço que tava faltando água na fazenda. Então, ali eles tinham um amor muito grande pro meu pai, sabe? E aí chegou e digo, voltamos a morar tudo junto. Meu pai morava num sítio, né, que também pertencia a essa fazenda, só que era mais para baixo, mas era muito pertinho. Então aí voltou aquela animação, gente. Comecei a fazer caminhada, comecei a fazer reeducação alimentar novamente, tentar novamente emagrecer, fazer caminhada e comecei a perder peso novamente. A minha irmã vinha, nós fazia caminhada e era uma coisa assim muito boa. Eu gostei de morar nessa fazenda, eu gostei muito de morar nessa cidade. Mas tem uma péssima lembrança, né? Que foi através desse acontecimento que aconteceu, que veio muitos gatilhos, sabe, gente? Que, assim, é uma coisa muito desesperadora. Só quem passou ali sabe como que foi difícil. Então, aí, meu pai morava no sítio, né?
e que pertencia também a essa fazenda, e eu lá em cima, perto do terreirão, nessa casinha de 2 cômodos. Aí tinha colheita, você tinha que trabalhar, né, mais horas. Eu colhia café, recebia por semana. Então era essa a minha vida em Vargem Grande do Sul. Tinha meu cachorro. E aí, gente, depois eu já contei pra vocês também, né, de um cachorrinho que apareceu. E eles não aceitavam esse cachorrinho, porque assim, gente, ele apareceu. E sabe quando um animalzinho ele escolhe você pra ser dono dele? Foi assim. Então, eu levei ele numa moça na cidade que eu conversei com ela se ela queria ele pra ela. Gente, eu levei. Eu cheguei em casa e era longe da cidade, longe, longe. Vocês acreditam que esse cachorro chegou junto comigo? Eu falei assim, não, ele é pra ser da gente. Aí eu tinha ele, o Boquinha, que chamava ele de Boquinha, e o Marrom. O Marrom ficava fechado, gente, porque era um cachorro assim, muito lambido. Então de noite eu soltava ele, né? Que ele era bravo também, bravo assim, gente. Se ele visse alguém estranho, ele ia latir, mas não ia avançar, machucar, porque a gente já falava, Marrom, para. E tinha mais 2 gatinhas, gente. E gato, gente, com cachorro, acabaram sendo pegadas, gente. Infelizmente, é o que acontece. E eu sinto muita saudade também. E nessa época eu não tinha nem sonhava com o YouTube, tá, gente? Então aí, né, pra vocês entenderem, começamos a morar tudo de novo na fazenda. Era uma coisa muito boa, o André vinha ficar em casa, que meu sobrinho era bem pequenininho, gente, ele tinha 5 anos. E foi lá que ele começou a estudar. Começou a ter a escola dele, ir no pré e começar a sofrer racismo, amigas. Tá? E começou a sofrer racismo e a gente precisou ir na escola, conversar com isso. Enfim, mas deu tudo certo também. Gente, é tanta história para contar para vocês que hoje eu dei continuidade aí para vocês, tá? De uma boa parte. Então, eu acho que eu vou encerrar aqui essa parte, que é a segunda parte vai ser já, deixa eu ver, para deixar aqui vocês informados do que será. A do acontecimento que eu já falei muitas vezes aqui com vocês, mas eu quero deixar aqui registrado em partes para vocês entender, tá? Foi algo assim muito marcante e ao mesmo tempo acho que foi uma das coisas mais horríveis que eu passei em toda a minha vida. Então, é isso. Um abraço para vocês. Obrigado a todo mundo que tá aqui vendo esse vídeo, tá bom? Tchau, gente!